Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é André e você está assistindo ao canal André Soneca. Vida de Inseto é o segundo longa-metragem da Pixar, lançado em 1998. Um filme levemente inspirado no conto da Cigarra e a Formiga e mais precisamente inspirado no conto de Os Sete Samurais. O filme conta a história de uma colônia de formigas que é constantemente explorada por um grupo de gafanhotos até que o protagonista Flick decide embarcar numa jornada para encontrar um grupo de guerreiros para afugentar os gafanhotos e para enfim acabar com o problema da colônia. O filme é dirigido por John Lasseter e tem uma história de produção muito conturbada. Quando Vida de Inseto ainda estava no seu processo de produção, Jeffrey Katzenberg, o ex-chefe do departamento da Disney, que ajudou a reerguer a Disney depois de uma crise nos anos 80 e 90, acabou saindo da Disney por causa de Michael Eisner. Michael se recusou a promovê-lo, então Jeffrey Katzenberg saiu da Disney. Não se sabe se ele se demitiu ou se ele foi demitido. O que se sabe é que ele planejou uma certa vingança contra a Disney. Depois de ele ter saído da Disney, Jeffrey se juntou com David Geffen e Steven Spielberg. E os três juntos criaram o estúdio de animação da DreamWorks, que hoje em dia é um dos maiores estúdios de animação hollywoodianos. Jeffrey criou a DreamWorks para competir com a Disney a partir de então. E seu primeiro passo foi usar a sinopse de um filme que estava sendo produzido na Pixar depois de Toy Story, que o John Lasseter, que era amigo do Jeffrey Katzenberg, tinha lhe confidenciado. Jeffrey pegou a ideia do filme da Pixar que estava em produção. Pode-se dizer que ele meio que traiu John Lasseter pegando a ideia para o seu próximo filme. E é daí que nasceu o filme Formiguinha Z da DreamWorks. Vocês podem procurar a sinopse de Formiguinhas e a sinopse de Vida de Inseto. As duas são muito parecidas. Se vocês repararem isso, é por causa dessa rivalidade entre o Jeffrey e a Disney, que agora era uma rivalidade também entre a Pixar e a DreamWorks. E como se fosse uma espécie de competição, o Jeffrey apressou a todo vapor a produção de Formiguinha Z para que ele estreasse antes de Vida de Inseto. Foram lançados 2 filmes de animação computadorizada falando de uma colônia de formigas. E nós podemos dizer que Vida de Inseto, mesmo tendo sido estreado depois de Formiguinha Z, ele meio que ganhou essa rivalidade, essa disputa aí. Vida de Inseto faturou 363 milhões de dólares nas bilheterias, enquanto Formiguinhas fez apenas 171 milhões de dólares. Agora que a gente já falou dessa história de produção interessante, né, de Vida de Inseto, vamos começar a falar do filme especificamente. Vamos começar com os pontos positivos, que é a animação. Vida de Inseto foi o quarto filme de animação computadorizada a existir. O primeiro foi Toy Story, o segundo foi Catopia, o terceiro foi Formiguinha Z, e nós podemos notar um grande avanço na animação computadorizada de Vida de Inseto. Se vocês viram meu vídeo de Toy Story, você sabe que a animação foi a única coisa que eu critiquei naquele filme, que não envelheceu muito bem, e nós já podemos sentir um certo avanço na animação de Vida de Inseto comparada de Toy Story. Existem certas cenas que eram muito difíceis de serem animadas na época, cenas com mais de 400 insetos, e foram desenvolvidos novos programas de computador para animação computadorizada para que ela pudesse fazer vários insetos e cada um deles teria alguma diferença. Nenhuma formiga seria idêntica uma à outra. E isso por si só já é um grande avanço na animação. Foi também criado um novo programa de computador, cujo nome vai estar aparecendo aqui na tela, porque eu não sei pronunciar ele direito, porque eu não sou fluente em inglês, né? Esse programa era focado em como a luz do ambiente iria interagir com o resto do mundo. Por exemplo, quando a luz bate num objeto translúcido e como ela espalha e bate nos outros ambientes, criando uma sensação muito maior de realismo com relação à luz. Por exemplo, a luz do sol tá batendo aqui tá tendo uma sombra e aqui tá tendo luz. É mais ou menos isso que esse projeto de computador costumava fazer. Uma das coisas mais problemáticas em Vida de Inseto, provavelmente, é o seu enredo. O enredo de Toy Story tinha uma proposta inovadora, tinha uma história mais original, tinha uma proposta diferente das animações da época. Enquanto isso, o enredo de Vida de Inseto deixa aquela sensação de
nós já vimos esse tipo de história antes. O enredo muito previsível. Essa é a principal característica do enredo. Ele é previsível. Ele se prende a muitos clichês e padrões relacionados à animação que nós já vimos várias vezes. Pense comigo, quantas vezes você já viu a história que eu vou te contar agora? Existe um protagonista que ele não se encaixa na sua sociedade atual. A sociedade vive fazendo ele de chacota, vive diminuindo ele, simplesmente porque ele é diferente do resto da população, ele é diferente do resto da sua sociedade. Então, esse herói embarca numa aventura e acaba provando para a sociedade que ela estava errada, que seus valores podem ser tão bons ou até melhores do que os valores da sociedade. Essa é a história do protagonista de Vida de Inseto. Eu estou falando de Flick, que não é o personagem mais original de todos. Ele pode muito bem ser visto como um arquétipo de vários protagonistas que nós já vimos no passado, que deram muito certo em seus filmes, mas que em Vida de Inseto não dá tão certo assim. Veja bem, o arco narrativo de Flick é que ele começa a história como um rebaixado da sociedade, e então ele prova para a sociedade que seus valores estavam certos e eles podem muito bem ajudar a salvar o dia. É isso que teoricamente deveria ser o arco de Flick. Mas além desse arco ser completamente previsível e clichê, afinal nós já vimos tantos protagonistas desse jeito, esse arco ele também não é tão bem feito quanto o arco de outros protagonistas que foram de inspiração para ele. Na verdade, o arco narrativo de Flick nunca é completado, ele é abandonado. Ele é um inventor, certo? Mas em que isso ajuda na história? Isso faz alguma diferença para a história? Não, isso não faz diferença nenhuma. A sua invenção mais importante no filme, que é um pássaro feito de folhas, essa invenção não funciona, ela falha e não ajuda a levar a história para frente. Então Flick acaba sendo um protagonista meio mal feito, sabe? Eu acredito que ele seja um dos protagonistas mais fracos da Pixar. E isso acaba prejudicando o filme. E isso deixa uma ponta solta no enredo. Como que você quer criar a história de um cara que é marginalizado pelas pessoas por causa de uma característica única dele, que torna ele diferente de todo mundo, no caso ser inventor, e você mostra que essa característica realmente não tem valor algum? Isso acaba prejudicando a mensagem que o filme quer passar. Parece que ele quer passar aquela mensagem básica de respeito às diferenças. Você deve respeitar quem é diferente de você. Se essa pessoa tem características diferentes de você, você tem que respeitar e aceitá-la do jeito que ela é. Mas o filme é péssimo em executar isso, por causa dos motivos que eu já falei. Vamos olhar para os outros personagens que são formigas. Nós temos Dot, que é uma personagem que não tem muita personalidade, ela não tem nenhuma característica única. Algumas pessoas podem sentir que a principal característica de Dot é ser a criança incrivelmente fofa que aparece em todos os filmes de animação. Nós temos a rainha, que não há muita coisa a ser dito sobre ela não é um personagem realmente muito explorado ao longo do filme. E nós temos a princesa Ata, que no início parece que ela é uma personagem mais interessante. Ela é uma personagem que tem um conflito interno e um arco, assim como Flick. Ela é a próxima na linha de sucessão, então ela tem sempre que esforçar e provar para a colônia que ela consegue fazer as coisas, ela tem sempre que dar o maior de si. Ela vive sempre pressionada, nunca consegue relaxar. Ela parece ser uma personagem interessante, ela parece ser uma personagem com dilemas humanos, mas isso meio que é abandonado, meio que na metade do caminho. Todas essas características dela são meio que diminuídas para ela simplesmente se tornar o par romântico de Flick. Aliás, o romance dela com o Flick também não é lá essas coisas. O relacionamento deles também é clichê. Quantas vezes nós já vimos aquele romance que começa com o casal meio que se estranhando, se odiando, e aí do nada eles decidem que se amam e no final eles ficam juntos. Isso é uma maneira meio preguiçosa de se criar um romance. O maior exemplo de como Vida de Inseto é previsível é exatamente o seguinte. Depois que uma das invenções de Flick acaba arruinando a entrega da colheita para os gafanhotos, e Hopper dá uma segunda chance para que as formigas colham toda a comida de novo e entreguem aos gafanhotos, Flick resolve ir atrás de insetos guerreiros e acaba encontrando uma trupe de artistas.
Flick pensa que eles são guerreiros que têm a chance de salvar toda a colônia dos gafanhotos. E os artistas acham que Flick é um caça-talentos que está oferecendo emprego para eles. E a partir daí fica tão previsível. Não é muito difícil de imaginar o que vai acontecer a partir de então. Os personagens, quando descobrem a verdade, tentam acobertar a mentira, enquanto os personagens restantes ficam o resto da história confusos com o que está acontecendo. E aí então chega em determinado momento do filme em que todo esse segredo é descoberto. E então chega aquele momento: você mentiu pra mim, como pode fazer isso comigo, não sei o que, não sei o que. Isso é um clichê muito utilizado em muitos filmes e deixa o filme ainda mais engessado do que ele já é. A cena em que as formigas descobrem o segredo dos artistas não é tão forte assim e nem dramática como ela deveria ter sido, porque nós já sabemos exatamente o que vai acontecer depois. Todo esse mal-entendido será desfeito, então todos unem suas forças e salvam o dia. É isso que a gente acha que vai acontecer, é isso que acaba acontecendo no fim das contas, e o filme termina de forma formulaica, previsível e clichê. Esses são os pontos negativos de Vida de Inseto. Eles não são poucos. Se você for analisar esses pontos, realmente Vida de Inseto fica num patamar bem abaixo, principalmente se você for comparar ele a Toy Story, que foi o filme que veio antes, e com os outros filmes da Pixar que vieram depois dele. Mas vamos falar de mais pontos positivos, né? O melhor personagem do filme, na minha opinião, ele é o meu preferido, é o vilão Hopper. De todos os vilões da Pixar, ele é provavelmente o que mais parece um vilão da Disney. Ele tem uma personalidade maquiavélica, maligna. Ele consegue entreter o público quando ele aparece. Tanto ele como o restante dos gafanhotos, que também são muito divertidos e engraçados. Além disso, eu acho que com exceção de Hopper, os insetos de circo são os melhores personagens desse filme. Eles são hilários. As cenas focadas neles são as melhores cenas do filme, incluindo a icônica, a cena que virou meme aqui no Brasil, a famosa cena do Morri. Morri! Morri! E agora, saindo dos personagens, eu gostaria de falar das sequências de ação, que realmente elas também são muito bem aproveitadas. Já que os personagens desse filme são insetos, eles usam muitas coisas que, para os seres humanos, são insignificantes, mas que para os insetos se tornam um grande desastre. A cena da chuva, por exemplo. O que é chuva pra gente? São gotas caindo na nossa cabeça. Mas para as formigas, a chuva se torna um verdadeiro tsunami. Isso é uma ideia bastante criativa de se utilizar. Eles também se utilizam de um pássaro que ajuda nas sequências movimentadas. O pássaro, inclusive, é o responsável por uma das mortes mais assustadoras que a Pixar já criou. Inclusive, se a Pixar tinha a intenção de criar o personagem mais assustador da história das animações, meus parabéns. Vocês conseguiram. Não é possível que eu sou o único que tem medo desse pássaro. É incrível como eles conseguem transformar um simples pássaro, uma coisa que para os seres humanos não é nada, em um monstro. As pessoas que costumam defender Vida de Inseto, falando que ele é um filme incrível, costumam apontar para a mensagem do filme. As pessoas que são fãs de Vida de Inseto falam que o filme tem uma mensagem com teor revolucionário, falando que o filme é muito bom em explicar como funcionam classes sociais. Vou explicar melhor. De acordo com a visão dessas pessoas, Vida de Inseto coloca as formigas como a classe pobre da sociedade, enquanto os gafanhotos são a classe dominante. Pode-se dizer a classe alta, a classe dos poderosos, e a classe dos gafanhotos, a classe alta, constantemente diminui, abusa e usufrui das formigas, não as deixando ter qualquer tipo de direito. Hopper, inclusive, rebaixa as formigas através do abuso psicológico. Ele constantemente diminui as formigas e fala que elas não são nada comparadas a eles. Não vivem para si próprias e vivem para eles. Mas, na verdade, Hopper sabe que as formigas são a maioria. Elas, em número, são muito mais do que os gafanhotos. E que se elas revolucionarem, tanto ele quanto o restante dos gafanhotos estariam perdidos. Ele fala isso durante uma cena do filme. Não é só pelo rango, é para colocar as formigas na linha. Esse pesadelo de Hopper acaba acontecendo. Flick se revolta contra ele
e faz as formigas tomarem consciência de sua situação, se revolucionarem contra os gafanhotos e enfim se livrarem desse sistema opressivo. Essa é uma leitura muito interessante do filme e faz ele parecer mais criativo do que realmente é. Mas eu realmente acho que Vida de Inseto não é tudo isso. Essa analogia que os fãs de Vida de Inseto têm é apenas uma analogia. O filme nunca trata esses temas abertamente. Ele está muito mais focado em lições simples, como por exemplo, respeite as diferenças, quem é diferente de você é tão especial quanto você. Essas mensagens são sim muito importantes para as crianças, que é o público-alvo desse filme. Mas como eu falei, o filme não é lá essas coisas em tratar esses temas. E assim, eu encerro falando que Vida de Inseto não é um filme ruim. Ele tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. Ele é um filme mediano, mais voltado para o bom do que para o ruim. Ele definitivamente não é o mais criativo, mais original e nem o melhor filme da Pixar. Ele tem seus problemas, mas tem suas qualidades. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo sobre Vida de Inseto. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, com a sua família, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.